Olá, caros humanos. Ah, eu sou Ferruccio Billet. Ah, vou declarar logo aqui, todos os meus vídeos são informações novas, ou seja, eles nunca vão ficar ultrapassados. Não é informação, dated information, ok? Por exemplo, quando você comenta notícias, aquilo vale um dia, 2 dias, talvez, depois perde a relevância. Tudo que eu falo aqui, ele não perde nunca a relevância, tá certo? Então você pode assistir todos os meus vídeos, que você sempre vai ter alguma informação interessante e nova para você, certo? Eles nunca vão ficar obsoletos, nunca. Hoje eu vou falar sobre aquele influenciador conhecido por Oi Luiz, que, quando é um bom trabalho, merece ser valorizado e prezado, tá certo? A apresentação do Oi Luiz eu acho muito interessante, porque ela combina informação, análise, com um pouco de comédia, tá certo? Então, isso faz com que fique muito mais interessante a informação. Quando você tem uma apresentação que é muito sisuda, ela pode cansar. Quando você tem ela muito hilariante, você talvez não preste muita atenção qual é o âmago da informação. Mas quando você tem um bom mix, uma boa mistura de informação, dramaticidade, hilariedade e apresentações diferentes para o mesmo assunto, faz com que a pessoa se relacione e entenda melhor o assunto, tá certo? Do que se fala. Então, as apresentações do Oi Luiz, começando com que ele geralmente começa fazendo uma poesia para a musa dele, a Daniela Lima, que realmente ela é um caráter, né? Mas o modo como ele apresenta a Daniela Lima é muito interessante, tá certo? Faz até a própria Daniela Lima ser mais interessante ainda. Se bem que eu acho a Daniela Lima muito tendenciosa, né? Eu acho que de vez em quando, para justificar alguma coisa injustificável, ela faz esforço sobre-humano. Mas tudo bem, deixa para lá. Cada um ganha a vida como pode, né? A obrigação é nossa, espectadores, né? Decidimos o que é relevante, o que não é relevante, o que é verdade, o que não é verdade,
e assim por diante. Tá certo? Então, as apresentações do Oi Luiz, começando com aquelas poesias que ele faz sobre a Daniela Lima, é interessante e chama a primeira atenção para alguns aspectos, né, do que ele vai falar. Aí, quando ele apresenta as informações, elas, ele sempre tenta ligar a algum acontecimento anterior, a alguma situação esdrúxula ou hilariante do passado, para que o espectador possa relacionar o que ele está dizendo com alguma coisa que já aconteceu na antiguidade ou no futuro recente, assim por diante. Agora, eu devo dizer que eu gostei muito de uma pequena gozação que ele fez de alguém falando inglês ou alguma coisa assim, mas os poucos minutos que ele falou em inglês, a dicção dele é brilhante, linda, harmoniosa, parece os locutores da BBC falando, né? E então fica a minha sugestão para o Luiz, que quando quiser apresentar alguma coisa séria, sem piada, apresente ela em inglês, que vai ser um sucesso, né? Não no Brasil, mas no mundo todo. E então a apresentação dele, a vantagem da apresentação dele em inglês é que ela era, como se diria, sem falsete, porque quando ele apresenta em português, ele faz alguns falsetes na língua portuguesa para chamar atenção, alguma coisa assim, e para ser um pouco mais cômico. Então, mas quando ele apresentou aqueles poucos minutos em inglês, a apresentação dele foi brilhante, tá certo? Gostaria de assistir mais apresentações em inglês. Principalmente quando o assunto fosse sério mesmo, e não apenas hilariante. A apresentação dele em inglês seria muito mais apropriada do que em português. E interessante também os memes que ele apresenta, que são muito bem direcionados aos assuntos que ele está apresentando. Agora, deve dar uma trabalheira fazer tudo aquilo que... eu que só sei fazer o feijãozinho aqui com arroz, de simplesmente sentar aqui e sair falando, tudo tirando da cabeça as ideias do momento. Por isso que de vez em quando fica como se fosse sacolejando. Porque eu não tenho um teleprompter, então ninguém me deu um teleprompter para apresentar e poder ler, então ser mais fluida a história. Mas eu vou fazer o seguinte em algumas apresentações. Eu vou apresentá-la com, por exemplo,
PowerPoint, onde tem informação bem condensada, assim, bem, bem junta. Então, aí eu posso ser um pouco mais rápido para apresentar, porque está lá já escrito no PowerPoint as palavras mais importantes, né? Os desenhos, as figuras. Então, fica bem mais gráfico a apresentação. Não só oral, mas também escrita e gráfica. Mas voltando ao Luiz, ele está de parabéns nas apresentações dele, que mesmo apresentando assuntos que a gente devia chorar, em vez de rir, ele apresenta com um aspecto mais cômico, hilariante, que realmente torna as informações, mesmo as informações deprimentes, mais aceitáveis, tá certo? E então, ele tem esse mérito de tornar mais palatável aquelas informações que, se fosse entregue apenas direto, seriam deprimentes, né? Mas ele sempre consegue tirar uma veia cômica para tornar aquela informação um pouco hilariante, pelo menos. Tá certo? Se bem que, para a sugestão para ele, poderia fazer o seguinte: de vez em quando, eles, em vez de apresentar só um ponto de vista, ele podia apresentar mais de um ponto de vista, tá certo? Então, fazer como se fosse uma discussão entre prós e contras e indiferentes, para depois se tentar achar uma solução que seja mais apropriada para a situação, para o momento, para a época, para a audiência, para o povo, tá certo? Porque existem soluções ou sugestões, comentários, que podem ser apropriados para um grupo e não ser apropriados para outro grupo, tá certo? Então, genericamente, algumas vezes eu tento, inclusive, apresentar os pontos de vista a favor, contra das coisas. Algumas vezes eu não faço isso porque eu me esqueço. Tá certo? De vez em quando você está com o fio da meada um ponto, esquece também de mostrar o outro ponto. Se bem que em todas as coisas que eu faço, eu apresento, eu sei como resolver e como destruir, certo? É um exercício que eu faço normalmente com todas as soluções que eu dou primeiro uma solução positiva de resolver o problema e logo em seguida eu começo a imaginar como é que faria para destruir tudo aquilo que eu acabei de sugerir, para ver em que ponto aquela solução que eu dei ela é resiliente, apropriada ou não. E que em novas versões talvez possa se melhorar para resistir a ataques que eu consegui imaginar quando tem um ponto de vista negativo, certo? Então é um exercício muito interessante. Já que eu não tenho muita gente com quem discutir, aliás, não tem ninguém no momento. Ai, ai. Então, é um exercício que eu faço comigo mesmo. Eu primeiro discuto
a favor, depois discuto contra, e para ver se quão resistente são, quão resilientes são as soluções que eu proponho, tá certo? Mas, então, ah, eu desejo ao Luiz que continue fazendo esse tão bom trabalho que ele faz, que é muito divertido para ter aqui a informação ainda com a veia cômica, né? E continue melhorando, e em algumas situações poderia até se aprofundar mais em algumas análises, se bem que aí você ganha a audiência de um grupo de pessoas, mas perde a audiência do resto, né? Então, continue como está. Está no ponto bom. Só que não fique sempre no mesmo jeito. Algumas vezes você faz mais hilariante, outras vezes você faz mais sério, tá certo? Não fique sempre no mesmo, na mesma mistura, tá certo? Porque isso pode até cansar a audiência. Então você tem que estar sempre inovando alguma coisa. Questão de marketing, tá certo? Então, agradeço muito ao Luiz por estar fazendo o trabalho dele muito bem e desejo muita sorte e felicidade naquilo que ele faz. E com relação ao que eu faço, você pode continuar assistindo às minhas apresentações. Você pode dar o teu gostei ou não gostei. Agradeço mais ainda se você fizer críticas e comentários, porque isso me dá informação para feedback, né? Para melhorar, né? Para ficar cada vez melhor, agradar mais gente, melhor, mais profundidade, ou assim por diante. E também faça inscrição no meu canal, para que vocês possam receber novos comunicados. E eu agradeço muito a atenção de vocês. É um prazer sempre estar com vocês aqui, apresentando sempre coisas novas. Até críticas e sugestões ou apreciações são novas, tá certo? Até mais.